gravar esse vídeo aqui como uma iniciativa que eu não sei, vai que surge alguma ideia legal aí. Basicamente, eu ia escrever uma redação agora sobre esse tema aqui, tema da intolerância religiosa, em 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E acabou que eu me deparei com o seguinte problema, tá? A seguinte questão. Eu não sou louco, tá? Eu juro. Eu não sou esquizofrênico. Mas presta atenção. Eu li os textos, né? Vou abrir aqui pra vocês. Acho que isso aqui não tem problema de mostrar porque não é da plataforma em si, né? Em consonância com a Constituição da República Federativa e toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa das pessoas, além da proteção de respeito à manifestação religiosa, deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em materiais sociais, políticas e culturais. Beleza. O direito de criticar dogmas encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensivas, tratamento diferenciado a alguém em função de sua crença ou de não ter religião são regimes inafiançáveis. Inafiançáveis e imprescritíveis. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônias ou prática religiosa, filipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Essa aqui já vem pro Anki depois. Vilipendiar. Filipendiar. Pena, detenção. Parágrafo. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, beleza. E aí o último texto é isso aqui, né? Que as religiões afro-brasileiras principalmente sofrem muita intolerância religiosa, né? Irônico, não? Ser ateu também, mas acima de tudo ser evangélico, espírita e católico. E aqui outras, né? Religiões islâmicas, enfim. E aí eu li os textos e pensei, nossa, né? Pô, é errado eu chegar num cara que tá ali fazendo a... cultivando não, acho que daria pra ser cultivar, né? Cultuando a religião dele, fazendo as práticas religiosas, eu chegar lá e dar um chute nele e falar, não, tu tá errado. Aí eu fiquei pensando, por quê? Claro, né? Óbvio que é errado é dar um chute no cara, beleza. Isso porque fere a integridade física dele. Mas e quanto à integridade psicológica, né? A integridade social dele. Integridade cultural, digamos assim. Porque tá, digamos que a gente vive num país e de repente a gente ratifica uma lei e fala assim, cara, não vai ter mais matriz africana aqui, nenhuma religião de matriz africana aqui. Não vai ter. E aí tem, tipo, um monte de gente que cultua isso. E a gente fala, não, vocês vão ter que ser expulsos do nosso país. Pô, como é que essa galera vai se sentir? Muito mal. Mas por que que eu não posso fazer isso? Me diz. Tu tem um argumento agora, assim, pra falar por quê? Ah, porque é errado. Ah, isso eu também sei, pô. Mas me diz um argumento forte. Fala assim, ah, não, tal pessoa disse isso aqui. Tal pessoa fala isso. Aí eu fiquei, mano, qual que é? Eu não sou estudado de filosofia, tá bom? Eu sou péssimo em filosofia, em história, eu sei muito pouco. E eu fiquei, velho, será que teve alguém que disse na face da Terra falando assim, mano, eu preciso cultuar a minha religião por causa disso. Eu tenho que ter liberdade de fazer isso por causa disso. E tem, tá bom? Existem duas pessoas. A primeira delas é John Locke, tá? John Locke, ele é um cara sabido, mano. Eu criei um flashcard no Anki, tá bom? Criei um nomes. Criei um baralho no Anki em que eu vou adicionar repertórios para redação do Enem, tá bom? E eu achei maneiro vir aqui trazer essas ideias pra cá, porque eu acho muito interessante. Às vezes me falta repertório, principalmente em temas sociais, que nem esse da religião, né? Porque tá, um argumento bem fraco, inclusive, é tipo assim, ah não, beleza, tá na nossa Constituição Federal de 1998 que lá não pode agredir a cultura de alguém, o culto religioso de alguém, de nenhuma forma, e se eu chutar essa pessoa, inclusive, se eu dar um soco nessa pessoa, eu vou ter 1/3 da pena a mais. Achei bem fraca, inclusive. E aí eu pensei, bom, alguém deve ter exposto isso e falado, olha, é errado por causa disso. E tem, beleza? Como eu já falei, né? Nossa! John Locke, lá em 1700
em algum momento, ele falou o seguinte, beleza? Ele disse que o ser humano tem direitos naturais, beleza? Então a gente nasce. Antes da gente nascer sequer, a gente tem direito a três coisas. Primeiro deles, a vida, tá? Claro. Então eu não posso sair matando as pessoas por aí. Inclusive, a pena para matar pessoas no Brasil é um pouco mais alta do que chutar o pé de uma pessoa que tá fazendo um culto religioso. Segundo direito, a liberdade. E a liberdade, essa ideia, inclusive, foi fundamental aí para o liberalismo econômico, né, e tudo mais. E, basicamente, a liberdade tem a ver com a forma como tu se expressa, não só isso também, mas a forma como tu pratica as coisas no geral. E o último deles é a propriedade. Então, mas como é que eu vou pegar um pedaço de terra, um bloco de terra e falar que aquilo é meu? Muito difícil, né? Aquilo ali, na verdade, é da mãe terra e tudo mais. Bom, aí que tá, aquilo ali é de Deus, enfim. O que quer que seja. Ele diz o seguinte: se eu pegar uma semente de uma planta e eu for lá, autom, autono, auto, autonomamente, for lá e plantar aquilo ali. Eu peguei com a minha razão, fui lá e botei na terra, reguei todos os dias, fui lá, fiz bonitinho o negócio, ó, tá funcionando. Aí foi lá, cresceu, germinou o bichinho, aí foi lá, eu fui cuidando, pá, não sei o que. Deu frutinho, eu peguei o fruto. Aí deu um monte de fruto, um monte, um monte, um monte. Sei lá, eu plantei um pé de maçã, deu um monte de maçã. Aquilo ali é meu, tá bom? É o que o John Locke fala, cara, tu fez aquilo ali, então aquilo ali é teu, entendeu? Basicamente isso. Então, que nem aqui o terreno da minha casa, meu pai cuida, nós cuidamos, né? Então, ele é nosso, beleza? Tenho direito a essa propriedade, que é o meu espaço. E o outro que ele fala é sobre o contrato social. E é aí que vem a parte da liberdade. Porque o contrato social é o seguinte: nós aqui, como sociedade civil, né? A gente tem os nossos direitos naturais. Eu tenho meu direito natural à vida, à liberdade e à propriedade. Você tem o teu, aí, meu querido telespectador. E aí a gente fala assim, no caso o Locke, né? Fala assim, mano, e esse estado aí? Funciona por quê? Antes as pessoas falavam, né? É por causa de Deus. Deus foi lá, escolheu esse mano aqui e falou, não, esse cara aqui vai ser o cara. E aí ele vai lá e questiona, ele fala, não gostei dessa resposta, achei fraca, achei fraca. Eu quero um argumento melhor. E aí ele fala assim, o contrato social, ele é um acordo em que as partes da sociedade, os indivíduos que compõem essa massa aqui, acordaram entre si e disseram o seguinte, a gente precisa desse cara aqui. Para quê? Para cuidar da gente, para garantir que os nossos direitos naturais sejam assegurados. Beleza? É basicamente isso. Aí depois ele fala lá de, mas e se o Estado se passar? E se o Estado viajar nas ideias? E se ele começar a cagar no nosso direito natural? Bom, então a gente tem a liberdade de cagar em cima desse Estado. Porque a gente é uma sociedade civil e a gente que manda nessa merda. E aí basicamente é isso, tá bom? Essa parte não precisa usar, até daria pra usar se você for aí muito sabido de John Locke. Locke é com E, inclusive, eu coloquei só com CK. Achei maneirinho, eu fiquei, beleza, gostei do argumento, falar assim, bom, John Locke falou lá em 1700, ele disse que existe o direito natural, e um dos direitos naturais é o direito à liberdade, cujo qual eu posso expressar a minha vontade, a minha cultura, o meu credo, e eu quero fazer isso, pô, e eu preciso de um Estado que me assegure, e o Estado me assegura, ele fala da Constituição Federal, mas é complicado, por quê? Porque a gente tem uma legislação muito forte, mas um processo, caraca, não me veio o nome na cabeça, quando eu vou lá e fiscalizo, um processo fiscalizatório muito fraco. Então, é muito fácil chutar as pessoas enquanto elas estão fazendo o credo religioso delas. E, no entanto, a gente não tem um mecanismo forte o suficiente para punir ou para fiscalizar essa gente toda aí. Beleza? Claro que eu não vou falando dessa forma, né? Mas, enfim, essa seria a ideia de John Locke. E a próxima é do homem, né? Eu acho que esse é o cara que mais dá para falar na redação, que é o seguinte. Durkheim. Eu fechei o Anki. Pera aí. Vou ter que abrir de novo. Só pra ter uma noção. Durkheim, ele falou o seguinte. A sociedade, ela existe. Né? Tu nega que a sociedade existe? Pô, difícil. Difícil negar que a sociedade existe.
Só que... Aqui. Só que acontece que a sociedade ela não é os indivíduos que compõem ela, que a compõem. Ela é mais do que isso. E ele fala assim: se a sociedade fosse só os indivíduos, naturalmente, providos de uma razão e de uma autonomia de pensamento, a gente ia viver na porraria, a gente ia viver numa anarquia, basicamente. Sendo que a anarquia ainda é um estado de governo, né? Uma, só um monte de gente, se tu pegar 20 pessoas, nada a ver, e enfiar elas num lugar, e elas têm culturas completamente diferentes, em algum momento aquilo ali vai virar um caos. A não ser que elas se organizem. E para elas se organizarem, agora sim elas viraram uma sociedade. Porque ele diz isso, a sociedade possui regras, possui normas, um, possui valores e instituições que vão permear o nosso comportamento e as decisões que a gente toma. Olha que profundidade, cara. Esse é um argumento muito forte para intolerância religiosa, tá bom? Não esse, exatamente, mas Durkheim em si. Então ele fala isso, que simplesmente os indivíduos não compõem a sociedade. O que compõe a sociedade é todo um aparato social, beleza? E aí ele fala assim, tá, e essas coisas a gente vai chamar do quê? Ele chama de fatos sociais. Tá bom. São elementos constitutivos ali, que são basicamente as normas, os valores, as crenças, a cultura no geral, que a nossa sociedade é regida, beleza? E elas existem antes da gente sequer imaginar que elas possam existir, então antes da nossa concepção como um ser racional, elas existem sem a nossa vontade e elas ainda impõem o nosso comportamento. Ai, nossa, mas que merda, eu me sinto reprimido. Na verdade, isso é muito bom, inclusive. Tá bom? Porque senão a gente ia ser desprovido de uma moral, né? Então a gente não ia ter por que, por exemplo, ter uma Constituição Federal imensa, que é a Constituição do Brasil, se a gente não tivesse os fatos sociais do Brasil, tá bom? E isso, inclusive, é um mecanismo de coesão social, tá? Criar uma Constituição que vai assegurar as leis por meio dos valores e das normas que constituem a sociedade brasileira, isso é um mecanismo de coesão social, tá bom? Aí também Durkheim fala do papel das instituições, né? Como as instituições elas são importantes, ele fala sobre várias instituições, mas a mais importante, para o Enem principalmente, é a família, o formador, então, do primeiro contato com valores e normas. Então, na família é onde tu vai entender o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é... Não, o que é bom e o que é ruim é a mesma coisa. O que pode, o que não pode, até onde eu posso fazer isso, até onde eu devo fazer isso, o que eu posso fazer para, sei lá, fazer parte dessa instituição, sabe? Qual que é o meu papel aqui dentro? Ah, tu é o filho, então a gente cuida da casa e tu cuida do teu quarto e do teu banheiro, sabe? Alguma coisa assim. Ah, a gente trabalha e tu estuda, porque depois tu vai ter que ter uma vida. E aí depois ele fala da escola, que a escola também é uma instituição que rege, né, o nosso... Rebobina um pouquinho. A escola, ela é uma instituição e o papel dela é justamente fazer com que a gente tenha os primeiros contatos com outros membros da sociedade que não os nossos progenitores, né? Que os nossos participantes ali da nossa árvore genealógica, que seriam nossos irmãos. Então, a escola, ela gera o compreendimento das regras, tá bom? Então, na família a gente vai entender os valores, entender a moral, e na escola a gente põe na prática. É mais ou menos isso. Então na escola tem regra, tem horário pra levantar, tem horário pra... Aliás, tem horário pra falar, tem horário pra calar a boca. Tem horário pra levantar e tem horário pra sentar. Tem horário pra ir pra ir embora, tem horário pra chegar. Tem que usar uniforme, tem que botar o tênisinho do tal jeito, não pode ir desarrumado, se tem que pelo menos lavar a cara pra ir pra escola, né? Essas coisas, beleza? Regras de convívio, de respeito, de tolerância, não sei o que, piriri pororó, e isso é o que a escola deveria ensinar. Não é o que acontece na prática, isso a gente poderia explorar no Enem, inclusive. Então, a Durkheim fala sobre a escola, não sei o que a escola deveria, papapá, segurar, não sei o que, não sei... Portanto, não, né? Em contrapartida, vemos que na sociedade brasileira não é assim que acontece, não sei o que. É isso. A gente poderia falar de bullying, poderia falar de intolerância, a gente poderia falar como que a intolerância religiosa ela é causada por causa da escola, entendeu? Porque na escola não, a gente não tem contato direto com
a nossa religião, ou então existem escolas que elas são, confessionais, e elas não introduzem práticas de respeito a outras instituições religiosas, né. E aí a última coisa sobre Durkheim, na verdade tem 2 coisas, né. Uma delas é sobre eu já vou chegar em coesão social, que alguém deve estar se mordendo aí pra ouvir sobre isso, ou não também, talvez não tenha ninguém vendo isso aqui agora. Mas existe 2 conceitos de sociedade mecânica e sociedade orgânica, tá bom. Sociedade mecânica é tipo assim, pensa num feudo, que tem tu e mais 100 pessoas, 200 pessoas, todos vocês estão vivendo nas mesmas regras, todos vocês têm contato com as mesmíssimas pessoas a vida toda. A única diferença é que os teus filhos vão ver pessoas um pouco diferentes do que uma geração atrás do teu pai. Ou seja, os avós do teu pai provavelmente já vão estar mortos e o teu filho não vai conviver com essa galera. Vocês têm que trabalhar para o mesmo governo, para o mesmo estado, vocês cultuam a mesma religião, vocês participam da mesma escola, enfim, todas as coisas são iguais. Isso é uma sociedade mecânica. Vocês dependem um do outro por alguma razão, porque tem um ferreiro, tem um agricultor, tem um carinha ali que faz uma coisa, então uma aldeia, vou minimizar ainda mais, uma aldeia indígena, tá bom? Tem aldeias que são muito grandes, mas também tem aldeias que são muito enxutas. Então pensa numa aldeia de 50 pessoas. Tem 50 pessoas na aldeia. Todas vocês, todas essas pessoas estão vivendo no mesmíssimo mecanismo, tá bom? Mesmíssimo mecanismo. Isso é uma sociedade mecânica. Sociedade orgânica é aquela, por exemplo, a sociedade brasileira, que é imensa, imensa. Todo mundo tem o seu valor, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua moral. A única coisa que diferencia isso, que no caso unifica a gente, que tenta fazer certas coesões, claro, tem vários mecanismos, né? Mas eu vou introduzir um que eu já falei, que é a Constituição Federal. Então a gente está regido sobre a mesma lei, sobre o mesmo Estado, sobre os mesmos 3 poderes, sobre uma mesma linguagem, sobre, enfim, algumas coisas, entendeu? Claro que não, porque também a gente tem sociedades indígenas que estão muito fora da sociedade, elas não estão tão coesas com a sociedade brasileira como um todo. E aí o que acontece? Exclusão social, racismo, discriminação, que é a mesma coisa praticamente, represálias de todas as formas, né, principalmente institucionais. Então, a Constituição prevê a seguridade dos direitos para essas pessoas que estão muito na margem da sociedade. Estão muito na margem da sociedade. Não no sentido de socioeconômico, aliás, não no sentido econômico, mas mais no sentido social. E aí o Estado não prevê esses direitos, não provém esses direitos, não garante os direitos, portanto, eles estão fora da coesão social. E aí eles vão sofrer por vários processos de discriminação, inclusive legislativos. Então, por exemplo, chega lá um minerador e fala assim: não, aqui eu preciso cavar essa montanha aqui, cuja qual vocês cultuam uma religião sobre ela, sei lá, tô dando um exemplo. E aí não tem um Estado para garantir que essas pessoas vão conseguir viver naquele espaço ali ainda, tá bom? E a coesão social, que eu já dei um spoiler ali, mas é basicamente os mecanismos que vão, como é que eu posso dizer? Que vão unir a sociedade. Então, se a gente tem numa sociedade várias formas de religião e não tem nenhuma forma que une isso, deixa de existir coesão, entende? Então as pessoas começam a se separar. E isso abre preceito para eu discriminar tu, porque tu é de uma religião que é pouco cultuada. Então, se vão ter 100 pessoas que cultuam a religião católica e 20 pessoas que cultuam uma religião de matriz africana, o que provavelmente já está quase o inverso no Brasil, acontece o mecanismo contrário. Então, alguém vai acabar discriminando alguém, sabe? Normalmente, quem é discriminado é quem tem menos poderes no geral, tá bom? Então, é isso. Repertórios aí pra Enem. Eu achei interessante porque respondeu minha dúvida, né? Então, por que que eu não posso acabar com o credo das pessoas? Por que que religião é algo importante? Porque diz respeito a um direito natural. Porque eu preciso disso aqui, desse direito natural, pra existir, porque é uma coisa inerte. Tu nasceu com esse direito, tu precisa ter ele garantido. E aí, esses direitos fundamentam o Estado, porque a partir do Estado, que é criado pela gente, pela sociedade, o Estado funciona para garantir esses direitos. E aí o Durkheim vem e fala: olha só, e existe também a coesão social, que são os mecanismos que mantêm a sociedade unida e de forma que ela não perpetue guerras, não perpetue ódio. Só que acontece, se não tem um Estado que garante os direitos das pessoas, as pessoas vão se separar, né? Porque eu não vou poder cultuar minha religião, logo eu não quero ficar perto de vocês. Eu quero ficar junto com a minha galera que cultua minha religião também. Só que aí a gente faz a separação. Então alguém vai sofrer o pênalti, sabe? Então
essas ideias elas meio que se interligam, daria pra fazer um desenvolvimento muito bem fundamentado, beleza? Acho que essa foi uma aula bem legal, foi uma introspecção aí nos pensamentos de Durkheim, eu penso e Locke também, né, penso fazer isso mais vezes, porque eu acho que a melhor forma de aprender é ensinar. Claro, não é um achismo meu, né, tá escrito aí provavelmente em várias literaturas acadêmicas, vários textos acadêmicos muito bem fundamentados, beleza? Um beijo, um abraço pra vocês, bons estudos e até a próxima.